A paz do Senhor Jesus, juventude! Mais uma escola bíblica dominical com vocês. E hoje eu estou muito contente porque estou com a minha digníssima aqui nos acompanhando. A paz do Senhor, juventude. Estamos aqui, juntinhos hoje e vamos aprender muito hoje, tá? Com a palavra de Deus. Antônia, hoje é Natal. Que honra para nós, né? Poder estar aqui com os nossos jovens no dia de Natal. Eu quero desejar para vocês um Feliz Natal, para a família de vocês. Mas é coincidência ou será Jesuscidência? Falar de Jesus, né, o modelo de líder no dia de Natal, né? É Jesuscidência mesmo, né, juventude? Irmãos, antes de tudo, nós vamos orar, né? Eu acho que nós temos muito hoje aqui a aprender com o nosso Deus. Eu quero convidar você para estar orando com a gente. Hoje é a nossa última lição também, né? É o último trimestre, é a última lição. Glória e é fechamento a Deus. não só de um trimestre, mas fechamento também de um ano. E eu louvo a Deus pela sua vida, jovens, que lutou, pelejou esse ano inteiro, participou das escolas bíblicas dominical, e hoje, no dia de Natal, no dia que nós comemoramos, que é uma data memorável para nós, evangélicos, cristãos, o nascimento de Jesus, e você aí, participando de mais um EBD. Vamos orar? Vamos orar. Glória a Deus. Deus, nós te louvamos por essa data tão especial do Natal, pelo nascimento de Jesus, uma data marcante para nós, os cristãos, e quero, Pai, dar graças ao Senhor por essa manhã de domingo, e quero pedir nesse momento que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, que nos ensine e nos faça mais parecidos com o modelo de líder que é Jesus, e nos fazer mais parecidos com Jesus. Fala conosco, fala com cada jovem nessa manhã, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor possa nos encher nesta hora, encher cada jovem, em nome de Jesus. Amém. Pois é, e antes de começarmos, né, Marcelo, a gente quer dar umas boas-vindas aí a todos vocês, aos visitantes, não é isso? Perfeito. Pedir para que vocês comentem aí, coloquem o seu like aí, participe conosco aí, que vocês são bem-vindos no nosso meio. Hoje nós vamos falar sobre a última lição da nossa revista, né? Vocês vieram esse trimestre inteiro sobre essa revista, né? Estudando sobre essa revista, liderança na Igreja de Cristo, e ouviram falar de muitos líderes, e hoje nós vamos falar do maior líder de todos os tempos, que é Jesus. E o título da nossa lição, Jesus, o modelo de líder. O texto principal está em Marcos 10:45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Muito forte esse texto principal, né, Antônio? Amém. O resumo da nossa lição é: Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã. E nós vamos ler o nosso texto bíblico, que quem não tem a revista, está nos visitando, está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 a 15, vai aparecer aí também no seu monitor, e nós vamos fazer a leitura aqui com o Antônio aqui. Quem tem a revista pode acompanhar também na revista. Amém? Vamos acompanhar então a nossa leitura de hoje, né? Que está em João 13, como o Marcelo falou, de 1 a 15. Tá? Vamos lá? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim?
Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? E antes de começar a entrar aqui na nossa introdução, eu queria fazer uma pergunta aqui que fica para a nossa meditação. Nós já ouvimos falar aqui de vários líderes aqui, em várias lições passadas aqui, sobre Moisés, Josué, sobre Davi, Salomão, Paulo, Barnabé. Nós ouvimos falar sobre muitos líderes. E a Bíblia é cheia de liderança. E a pergunta que eu faço para você é: quem é a sua inspiração como líder? Né? Quem é o seu modelo de liderança? E já também respondendo, Antônio, essa pergunta, porque na verdade a introdução ela vai responder essa pergunta. Sim. Por isso que eu faço essa pergunta, para você já meditar nesse momento, dentro de tantas lideranças, quem eu devo seguir, quem é meu modelo? Olha o que a introdução fala a respeito dessa pergunta que eu fiz para você. Essa lição tem como objetivo apresentar Jesus como o maior e mais importante líder de todos os tempos. Então, quem é o nosso modelo de liderança? É Jesus. Veremos algumas características da liderança de Jesus e que deve servir de modelo para todos os líderes. Olha só que coisa interessante. O formato, o modelo da liderança de Jesus, ele também é o modelo a qual todos os líderes devem seguir. Então, o que eu faço? Então, por que eu estudei sobre Paulo, sobre Moisés, sobre Salomão? Irmãos, são exemplos de lideranças que nós temos condições de tirar aprendizados. Muitas coisas, Antônio, que eles fizeram, nós podemos aprender com eles. Tanto é que um único modelo, e porque o único modelo a ser seguido só é Jesus. Porque você pode ver que em toda a Bíblia, em todos os líderes, eles tiveram erros e acertos. Mas o único líder que sempre teve acertos e nunca errou foi Jesus. Perfeito. O líder perfeito. O líder perfeito. Então, por isso, ele é o principal e o único modelo a ser seguido. Dos demais, a gente tira as lições, tanto dos acertos como dos erros também. Amém? A natureza da liderança de Jesus. Irmãos, que coisa importante a gente aprender sobre esse primeiro subponto aqui do ponto 1, que diz o seguinte: não é certo falar a respeito das obras de Jesus sem considerar quem ele é. No Evangelho de João, encontramos 7 eu sou sobre Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e tantos eu sou. Mas a pergunta aqui a respeito de Cristo que mais me chamou a atenção, Antônio, nesse subponto mas quem é Jesus e qual a sua natureza? É muito forte, né? Muito forte. Esse ponto aqui da lição. E como fruto, olha só o que o autor coloca aqui na revista aqui, e como fruto da revelação divina. Irmão, Pedro só conseguiu, jovens, responder essa pergunta, se alguém te parar na rua, ou na empresa onde você trabalha, na faculdade onde você estuda, se alguém perguntar quem é Jesus, alguém já te fez essa pergunta?
Coloca aí no chat aí se alguém já te fez essa pergunta. E você conseguiu responder biblicamente essa pergunta? Porque Pedro, ele conseguiu responder. E eu ia falar isso, né? Inclusive, foi a pergunta que o próprio Jesus fez, né? Ele mesmo fez essa pergunta de si mesmo aos seus discípulos. E interessante que Pedro, ele só conseguiu responder essa pergunta por divina revelação. Pedro respondeu a pergunta dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa é a divindade de Jesus. Ele é o Cristo. Ele não era, não. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se alguém te fazer essa pergunta, quem é Jesus? Você pode falar: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo. Você pode falar várias coisas, mas o que você vai falar a respeito de Cristo, que é impactante, bíblico e forte, é que Ele é o Cristo e é o Filho do Deus Altíssimo. Muito, muito interessante. E no final desse subponto, o modelo de liderança que ele deixou deve ser o padrão de referência e ideal a ser alcançado, pois retrata aquilo que Deus espera de um líder. Muito importante, né? Aí é forte, né? Porque Jesus é o líder exemplo, né? E quando ele fala aqui que ele é um modelo, que Deus deixou ele como modelo, padrão, né? A qual devemos seguir como líder, né? Aí é forte porque nós vamos seguir um líder perfeito. O autor coloca aqui que eu achei muito importante, né? Que está na revista, né? Que ele fala, né, Antônio? Por isso todas as obras dele decorrem e refletem o seu caráter divino. Então, quando nós imitamos esse líder, os seus comportamentos, as suas falas, as suas atitudes, aquilo que ele fez, vai refletir, as nossas ações serão um reflexo de um comportamento divino. Olha só que coisa, é muito forte essas coisas. Isso é uma forte lição para nós, né? E o segundo subponto, irmãos, ainda dentro desse ponto aqui da lição, a natureza da liderança de Jesus, nós vamos falar sobre a autoconsciência de Jesus. Irmãos, como que isso aqui é forte, né? Você saber quem você é, né? E muitas vezes nós não vivemos, nós não entregamos o nosso melhor, porque às vezes nós não sabemos quem somos, o nosso propósito de vida, o nosso chamado, né, de quem nos enviou, quem nos chamou. Jesus, ele tinha essa autoconsciência, né? Uma das marcas mais visíveis e perceptíveis nas atitudes de Jesus é a plena consciência que ele sempre teve de que é o Filho de Deus. E ele reafirmava isso, né? A todo tempo ele reafirmava a sua natureza, né? De onde ele veio, quem ele era, né? E aqui ele foi designado, né? Ele não tinha dúvida, né? Não. E olha só a importância, você vê, se o próprio Jesus ele reafirmava, né, ele ser o Filho de Deus, muitas das vezes nós perdemos muito com isso porque nós temos dificuldade, que às vezes vem os momentos de crise, né? E é muito importante nós sabermos, termos essa consciência de quem nós somos, porque nós precisamos chamar. Sim. Nós precisamos de reafirmar isso também, né? Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Né? Para onde que nós estamos indo? Nós estamos indo passar uma eternidade, nós temos um propósito de chegar no céu, passar uma eternidade com Deus. Né? Então, ele sabia quem ele era, sabia da sua missão, e o tempo todo reafirmava isso. Já no finalzinho desse ponto aí, né, um pouquinho aqui ainda na lição, Antônio fala o seguinte, né, a serenidade e a segurança com que Jesus enfrentou o interrogatório de Pilatos é de impressionar. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele era maior do que o rei daquela época. Né? E ele sabia a sua missão aqui na terra. Né? E ainda fala a respeito de Judas um pouco também a lição, né? A tranquilidade que ele soube lidar com o discípulo a qual ele conheceu o coração, que iria o trair.
Sim. Né? Então, assim, a autoconsciência de quem ele era, né? E a sua missão aqui na terra, o seu propósito de vida aqui na terra, fazer ele lidar com as circunstâncias mais difíceis, né? Fazer ele passar por circunstâncias de dor, de sofrimento, de angústia. Isso. Ele passava por essas coisas porque ele sabia, né, de fato quem ele era e qual a sua missão, o seu propósito aqui na terra. Porque, como diz essa parte aqui, como ele tinha convicção da sua identidade, né? E hoje é uma coisa muito difícil das pessoas nós termos, né, essa convicção do que a gente é, da nossa identidade diante de Deus. E então Jesus ele tinha isso. E isso dava o que a ele? Dava equilíbrio. Diante de quê? Das lutas, das adversidades, das coisas. Tanto essa parte aqui, quando fala de Judas Iscariotes, ele tinha total controle da situação, porque ele sabia quem ele era, né? Então, ele tinha essa convicção da sua identidade. Então, um líder, né, ele precisa ter isso, ele precisa ter essa convicção, porque as adversidades, elas virão, né? E aí? Precisa ter esse equilíbrio, né, da convicção da sua identidade. Isso é importante, né, porque quando o líder ele sabe do seu chamado, de quem o chamou, de quem o vocacionou, né, ele não entra numa disputa com Judas, né? Ele continua focado no seu papel, que é impactar vidas, transformar vidas, e ele continuou insistindo com Judas. Né, ele seguiu, mesmo sabendo, né, com ele sendo Deus, ele sabia de fato quem era Judas, e ele não abriu mão de Judas, né, e ele não tirou Judas de dentre os seus apóstolos, né, ele continuou, ele tinha as condições necessárias, né, ele tinha o equilíbrio, né, a tranquilidade, porque ele sabia que da sua missão, que era de transformar vidas, de salvar vidas. Então ele continuou investindo em Judas, né? Por isso que ele tinha essa tranquilidade, né? O equilíbrio que o autor colocou aqui, né? A revista aqui, esse subponto fecha, Jesus mostra que o líder deve ter plena consciência da natureza de seu chamado e de quem o enviou, né? Você, jovem, precisa ter essa consciência da natureza do seu chamado e de quem o enviou. Quem que te separou para fazer o que você faz hoje? Não foi homem, né? Não foi o meu pastor que me separou, foi o meu líder que falou. Não, eles foram usados, foram canais, foram instrumentos de Deus. Mas quem pôs no coração de quem te chamou, te separou para um propósito, para um chamado, é Deus. Então, isso vai fazer com que a gente saiba lidar com circunstâncias, com pessoas, de uma forma diferenciada, né, com tranquilidade. Muito, muito interessante esse ponto aqui. E uma coisa também nesse ponto muito interessante também é que essa convicção, ela é adquirida, nós vamos falar mais na frente um pouco, né? E nós só conseguimos ter essa convicção, esse equilíbrio todo que nós estamos falando diante da circunstância, do nosso chamado, né, do nosso direcionamento, através de uma coisa, né, do nível de intimidade que a gente tem com Deus. Porque hoje é muito comum, né, as pessoas falarem, qual é o meu chamado? Eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei o que Deus quer de mim. Então, há essa dúvida, às vezes, né, dentro das pessoas, da juventude, de vocês, né? Então, muitas vezes nós temos isso, mas isso vai depender muito da intimidade que cada um tem com o Pai, né? E a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Esse ponto 3 agora, né, o subponto 3, Jesus e a consciência de sua missão. Né, pode falar aí um pouquinho mais, que ele dá até uma visão sobre essa questão do chamado, né? Essa consciência da sua missão, né, o que eu, inclusive, estava falando aqui agora. A natureza, como Jesus ele tinha a sua convicção, né, do que ele era, quem enviou, ele tinha total clareza, né, para que ele foi enviado, da sua missão.
Ou seja, o que ele veio fazer aqui no mundo, né? Ele sabia muito bem para que ele foi designado, o que ele tinha que fazer aqui no mundo, e nada tirava, né, ele do seu foco, né? Podia tirar ele do seu foco. Tanto que a consciência pode ser vista do quê? Através de quê? Das palavras, nas palavras de Jesus. O comportamento dele, né, Antônia? Exatamente. O autor até dá aqui um exemplo aqui, né? Quando ele estava diante dos doutores, que os pais dele foram chamar, né? E ele responde, né? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Exatamente o que você está falando, né? Ele tinha ele era muito nítido, essa consciência da sua missão, né? E ele não se perdeu aqui na terra, né? Então ele sabia. Então os pais procurando ele estava tratando dos negócios de Deus, né? Então assim, ele não focava as coisas do mundo, né? Ele ficava exatamente ali focado nas coisas de Deus, do Pai, né? De quem o enviou. E o fechamento desse ponto aqui, né, ele fala uma coisa interessante, né? A verdade é que em cada etapa, né? Quer dar uma continuidade aí? A verdade é que em cada etapa... A sua trajetória terrena, Jesus teve muita clareza, né, como a gente falou, acerca da sua missão. Compreender a sua missão, deu a Jesus condições necessárias para realizar tudo com excelência. Isso me chamou muita atenção, porque quando nós temos foco, né, um líder, quando ele tem foco, então ele procura, tudo que ele faz, ele quer fazer com excelência. Ele quer fazer o melhor para Deus, porque ele sabe da sua missão e ele sabe para que ele foi enviado. Quando há dúvida, né, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, quando você tem uma profissão e que você não sabe direito o que você vai fazer. Você consegue? Será que um médico, se colocasse ele numa sala de cirurgia, ele conseguiria fazer uma cirurgia com excelência? Se ao tempo todo ele ficasse na dúvida, será que é médico mesmo? Será que é essa profissão mesmo que eu queria? Então, é isso aqui que nós estamos falando. Ter a convicção. Jesus, ele tinha convicção, e o líder, ele precisa ter essa convicção para o que ele foi chamado. Porque aí ele vai realizar tudo com excelência. Ele vai saber o que ele está fazendo. Tudo era muito, muito nítido, né, para Jesus, né? Ele sabia quem ele era, quem enviou e qual a sua missão, o seu propósito de vida aqui na Terra, né? E fechando esse ponto aqui, jovem, é muito importante você saber quem você é. Você precisa responder mesmo para você quem você é. Quem te enviou? Você não trabalha para qualquer um, você trabalha para Deus. Você é um embaixador. Por isso o apóstolo Paulo também falava muito isso, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Ele tinha isso muito bem definido também, ele sabia da missão dele também, para quem ele trabalhava e qual que era o propósito de vida dele. Então você trabalha para Deus, né? Você foi enviado por Deus e há um propósito da sua existência aqui na terra, né? Você pode até trabalhar numa profissão, você pode até adquirir família, você pode até estudar, ter alguns diplomas, mas existe um propósito maior da sua existência aqui na terra, e é isso que você vai precisar de descobrir orando a Deus. O segundo ponto da nossa lição fala o seguinte: o modelo de liderança de Jesus, e tem 3 subpontos aqui, né? Qual que é o primeiro modelo? Uma liderança fundamentada no amor, uma liderança sacrificial e uma liderança em favor do próximo. Irmãos, toda liderança, qual que é o modelo da liderança de Jesus? Ela é fundamentada no amor. Isso. Mas antes da gente entrar no segundo ponto, né? A gente vai fazer o quê, Marcelo? Nós temos uma pergunta aí, então vamos ouvir qual é a pergunta aí que vai ser feita e quem vai fazer essa pergunta. Vamos lá? A paz do Senhor, jovens, aqui quem fala é Ana Júlia, e eu tenho uma pergunta para fazer para o Marcelo e para o Antônio.
Jesus tinha consciência da sua deidade? Essa é a minha pergunta e eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês. Ei, Ana, a paz do Senhor para você. Eu quero responder essa pergunta sua em clima de Natal. Sim, ele tinha plena consciência da sua deidade, que ele era Deus, que ele era Cristo, que ele era o Filho de Deus. E quero desejar para você logo aqui um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para você e a sua família. E que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor, Ana, que bom você aqui. João 16, 28, João capítulo 1, versículo 1, são as bases bíblicas para a sua pergunta. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você e sua família. E nós vamos voltar ao estúdio com a Amanda. Deus abençoe. Muito bem. Voltando aqui à nossa lição, o modelo de liderança de Jesus. E o primeiro subponto é uma liderança fundamentada no amor. Qual que deve ser o fundamento da sua liderança, jovem? Nós temos muitos jovens que estão nos assistindo, né, participando, que estudou essa lição, que está participando dessa escola bíblica. Muitos de vocês já são líderes, e muitos ainda serão, e outros vão assumir papéis importantes de liderança, né? Seja ministerial, seja em alguma outra atividade, né? Algo que Deus tem colocado no coração. Seja política, né, seja no poder legislativo, né, seja como um empresário, que a minha oração é que Deus te prospere, te abençoe, receba aí, hein? Em nome de Jesus. Essa parte aí todo mundo vai falar assim, é minha. Amém. Recebo. Mas, voltando aqui ao nosso ponto aqui, jovem, qual que é a base, o fundamento da sua liderança? Tem que ser no amor. Se não houver amor, se o que te move a assumir qualquer responsabilidade de liderança, um ministério, qualquer função que exija o cargo de liderança, se não for o amor, está tudo perdido. Já está fracassado. Não tem como. Não tem como. O que fez o texto base da Bíblia, né, João 3,16, né, porque Deus amou o mundo. E o que fez Jesus também, que até o próximo ponto, deixar de ser Deus, vir aqui à Terra, foi o amor. O autor até colocou aqui, em outras palavras, é o amor que valida e dá autenticidade a toda e qualquer ação da igreja. Irmãos, eu achei isso aqui muito interessante. O que vai validar o seu trabalho, a sua liderança, o que vai autenticar, né, o que vai dar autenticidade, né, veracidade ao seu trabalho é o amor. Você pode assumir qualquer cargo na igreja, mas se as suas motivações forem qualquer uma outra, né, seja se destacar no meio da juventude, seja se aparecer, seja mesmo porque gosta de mandar, porque não gosta de obedecer ordens, ou por qualquer outro motivo que for no seu coração, então não tem aprovação, não é autenticado. Até porque, né, Marcelo, as outras coisas, você vai se frustrar. Se você colocar, né, a sua missão, a sua vocação, o seu chamado nas outras coisas que não seja o amor, né, como o Marcelo falou, é ele que autentica, é ele que valida. Então, as outras coisas, você vai se frustrar. Porque o homem é falho. As outras coisas são falhas, todas as outras coisas são falhas. Então, de alguma forma, você vai chegar no limite que você vai parar, né? O amor não, agora o amor não, né? O amor você vai fazer ele com excelência, porque o que está te movendo não são as pessoas, não são as coisas, não são as circunstâncias, né? É isso aí. E o interessante aqui, irmãos, que o amor a gente não precisa, Antônio, falar que a gente ama, né? O amor é demonstrado em obras. Em obras. Olha que coisa interessante. O amor deve ser evidenciado em obras, assim como Deus provou o seu amor por nós. Eu acho interessante, né, que muitas pessoas, há aqueles que ficam de braços cruzados, né, não fazem nada, e muitas das vezes, se for perguntar, você ama o seu próximo? Eu amo.
Mas o amor, o que é? O amor, ele é sacrificial. Olha só o que o autor fala aqui. O amor deve ser evidenciado em obras, assim como Deus provou o seu amor por nós. Como que você vai provar que você ama alguém? É você falando que ama? Não. Como que você vai provar que você ama o seu próximo? Inclusive, os 2 maiores mandamentos da Bíblia é amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e amar o seu próximo como a ti mesmo. Como que você fala que você ama a humanidade? Como que você fala que você ama a sua nação? Como que você fala que você ama as famílias dessa nação? É só verbalizando? Isso para Deus não é nada. Isso não prova nada, isso não prova que você ama. O que vai provar que você ama é você sendo sacrifício por essas pessoas. Qual foi o sacrifício de Deus? Como que Deus ele provou que nos amou? Ele entregou seu filho para morrer pelas nossas vidas. Qual que tem sido, então, jovem? Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Qual é a sua prova de amor? Como que você pode falar, assim, no seu modelo de liderança, como que você pode falar assim, olha, eu amo, né? A pessoa olhando para você, né? A gente olhando para você, Deus olhando para você, né? As pessoas de fora olhando para você, pode enxergar o amor na sua vida? Não tem como amar, né, a liderança amar, sem ser sacrificial, como diz aqui, né? Igual o Marcelo falou, Deus enviou o seu filho, foi o sacrifício. Jesus amou o mundo, né? amou a humanidade, veio aqui. E qual foi o sacrifício dele? Qual foi a demonstração dele de amor? A cruz, né? Sofrer, ser pregado numa cruz, foi o sacrifício de Jesus por amor às nossas vidas. Então, quando ele fala, por ele ser um modelo de liderança, não tem como nós demonstrarmos amor sem sermos sacrificial. Não tem. O segundo subponto fala o seguinte, uma liderança sacrificial, o que você acabou de falar, Antônio. Irmãos, olha só, não tem como a gente não olhar para Jesus, o autor até colocou aqui qualquer reflexão a respeito da obra de Jesus em favor da humanidade, inclusive na sua liderança, deve começar com base em sua disposição em se sacrificar pelo favor do outro. Muitas pessoas querem cargo de liderança, querem ser líderes, e eu até vou perguntar hoje aqui, estou fazendo várias perguntas, né? Irmãos, eu falo isso perguntar porque faz você pensar. Hoje, a sua liderança ela é sacrificial. Porque se a nossa liderança, irmãos, se ela não for sacrificial, tem algo de errado com a nossa liderança. Hoje nós queremos liderar, mas nós não queremos passar por angústia, não queremos passar por dor, nós não queremos ter sacrifícios, né? Porque, na verdade, tem aquela liderança que só quer mandar fazer, né? Sim. Então, ela não quer se sacrificar, né? Só manda. E a disposição, irmãos, que Jesus ensinou, você vê, olha só, Jesus... Ele hoje é o nosso maior modelo de liderança, irmãos, mas olha, ele estava no céu, ele não precisava de vir aqui na terra, mas ele veio porque ele viu um povo sofrendo, ele viu que se ele não fizesse o que ele fez de morrer pelas nossas vidas, muitas pessoas iriam para o inferno. Olha a disposição, ele entregou a sua vida, ele deixou de ser Deus, deixou o céu, deixou um lugar onde ele era adorado perfeitamente, para vir aqui na terra, passar pelo que passou, para morrer pelas nossas vidas e pela humanidade, mas tudo isso por amor, mas houve sacrifício, né? Hoje, como que tem que ser o nosso modelo de liderança? Sacrificial com o propósito de salvar outras pessoas. Irmãos, ninguém que passar pela vida da nossa vida, você que é líder e você que deseja liderar, aprenda uma coisa, todo mundo que passar pela sua vida tem que ser transformado. Qual que é a maior missão de vida de um líder? É mudar a trajetória de vida de outras pessoas, é impulsionar pessoas, é transformar pessoas. Ninguém que passar pela minha vida, ninguém que passar pela sua vida, ninguém que passar pela vida dos nossos pastores, ninguém que passou pela vida de Jesus saiu a mesma pessoa. Então, ainda que isso seja sacrificial. O outro, terceiro subponto aqui desse ponto 2, é uma liderança em favor do próximo.
Que coisa forte, né? O olhar de Jesus sempre esteve voltado para o outro e nunca para si mesmo. E o autor termina aqui dizendo, ele reconheceu, está cheio, olha só, ele reconheceu, está cheio do Espírito Santo, não para fins pessoais. Qual que é o seu propósito de ser cheio do Espírito Santo? A sua liderança ela é voltada para o próximo? Não. Eu quero um dia ser líder. Então, onde que tem que estar os seus olhos? Você vai ser líder para servir. O seu modelo de liderança, né, o seu modelo, que é Cristo, os olhos dele estavam voltados para o próximo. Então, logo Jesus ele era cheio do Espírito Santo, porque ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Jesus? Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Olha só que coisa forte. Irmãos, Jesus ele se colocou, ele se sacrificou, ele buscou estar cheio do Espírito Santo, porque ele não se dava ao luxo de exercer uma liderança a qual a vida das pessoas não era transformada. Então, se passava por ele um enfermo, o enfermo era curado. Se passava o oprimido era liberto. Se passava alguém que não tinha um nome escrito no livro da vida no céu, ele pregava a palavra. Então havia um propósito de ser cheio. Logo, o nosso modelo de liderança deve ser voltado para transformar a vida das pessoas, amenizar o sofrimento das pessoas. Irmãos, nós precisamos de amenizar o sofrimento das pessoas. E nós precisamos de dar o nosso máximo para que as pessoas tenham os seus nomes escritos no livro da vida nos céus. E aí, Antônio, nós precisamos ser o quê? Cheios do Espírito Santo. E aqui fala exatamente isso, que o Senhor Jesus ele disse ter recebido essa unção divina com qual propósito? Com o propósito de abençoar as outras pessoas. Então, o que nós recebemos de Deus não é nosso, né? Nós recebemos com um propósito. Deus tem um propósito de nos encher do Espírito Santo. Deus tem um propósito de colocar unção nas nossas vidas. Porque o propósito de Deus é salvar a humanidade, é salvar as pessoas, é levá-las para o céu. Então, o que Ele coloca em mim e em você não é para nosso benefício próprio. Não. Ele coloca em nós para que nós possamos, através do que Ele colocou em nós, enchermos outras pessoas e sermos canal, ferramentas de Deus para que essas pessoas conheçam a Jesus e sejam levadas aos céus. Muito bem, então fechamos aí mais um ponto da nossa lição, né? O modelo de liderança de Jesus, que é fundamentada no amor, que é sacrificial e que é em favor do próximo. E nós temos mais uma pergunta. Vamos ver quem vai fazer a pergunta dessa vez. Vamos lá? A paz, jovens, tudo bem? Queria fazer uma pergunta, e a pergunta é: como o amor pode ser evidenciado pelo líder? Feliz Natal! A paz do Senhor, Mateus. Nós estamos aqui para responder a sua pergunta. Responde aí, Marcelo, a pergunta do Mateus. Sim, Mateus Castro, a paz do Senhor. Como o líder deve evidenciar o seu amor? É através da prática, através das obras e jamais através da teoria. Mateus, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para você e a sua família. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você e sua família, tá, Mateus? E que Deus continue sempre te abençoando. Deus abençoe. Vamos voltar ao estúdio com você, Amanda. Muito bem, voltando aqui para o nosso estúdio, nós vamos agora entrar no terceiro ponto da nossa lição e diz o seguinte. Terceiro e último, né? Terceiro e último, Jesus, um líder prático. Irmãos, como que eu gosto disso daqui? Vamos para a prática agora, hein? Como que eu gosto aqui? Então nós vamos ver, no primeiro subponto, um líder próximo dos seus liderados. O segundo, uma liderança pautada na oração. E o terceiro, uma advertência à liderança cristã. E o primeiro subponto aqui desse último ponto da lição, Jesus, um líder prático. Irmãos, você sabe por que eu gosto desse ponto aqui? É porque o formato que nós vivemos hoje de igreja
desde quando eu aceitei a Jesus, a gente não pode datar, né, e precisar se sempre foi assim, mas pelo menos a igreja de Atos, né, dos apóstolos não era desse jeito. O nosso formato de igreja hoje, ele é errado. Né? Você pode ver que hoje as pessoas, elas vêm para a igreja, para o culto, elas aceitam a Jesus Cristo, aí começam a aprender de Jesus Cristo e fica presa dentro dessas 4 paredes a vida toda. Né? Tem pessoa que ela nunca praticou, olha só, Jesus um líder prático, tem pessoas, Antônia, que nunca praticou o cristianismo. E sabe o que me chama a atenção? Irmãos, pode observar isso, nunca praticou o cristianismo, e há pessoas hoje, você quer ver uma coisa que me deixa mais chocada ainda, que dependendo do cargo que as pessoas, do patamar que vive na sociedade, do que está alcançando, né, do quanto mais poderosa, tem pessoas que são poderosas na terra, né, que têm poder aquisitivo financeiro alto, que são autoridades nas nossas cidades, estados e nação. Irmãos, o que me chama a atenção é que essas pessoas, principalmente, também essas, né, mas principalmente, essas pessoas são as pessoas que mais se encolhem no meio do cristianismo. São como que se fossem assim, cristãos dentro de um patamar muito elevado. Você não vai ver muitas dessas pessoas praticando um modelo de liderança e um modelo de cristianismo de Jesus. Um exemplo, a pessoa hoje ela é uma pessoa poderosa aqui na terra. Né? Ela se converteu a Jesus Cristo. Dificilmente você vai ver essas pessoas fazendo o que Jesus fazia. No meio dos pobres, no meio das pessoas, liderando de dentro, não liderando às de vezes dentro são pessoas potencializadas, sim, né? Pessoas... Sim, não liderando de dentro, porque Jesus ele não liderava de dentro de um gabinete, ele estava no meio do povão, no meio das pessoas, ele ia até de encontro à necessidade, né, das pessoas, às dores das pessoas. Né? Então, Jesus, um líder próximo de seus liderados. Então, assim, eu gosto muito desse ponto, me chamou muita atenção, porque você vê assim, ele era Deus, filho de Deus, e quando chegou aqui, ele se submeteu aos pontos mais baixos, né, do cristianismo. Ele estabeleceu, né, ele inaugurou o cristianismo, e ele mesmo se submeteu a esse cristianismo, ele não impôs o cristianismo. Ele implantou, executou, ensinou e inspirou os seus liderados. Então ele mostrou aos discípulos como que se liderava. O autor colocou aqui, mas ele mesmo, olha só, ele mesmo se dirigia até as pessoas com a finalidade de pregar o evangelho do reino. Que coisa... Que coisa linda, né? Muito forte. Agora, assim, o segundo subponto aqui, que me chama mais atenção, uma liderança pautada na oração. Pode falar aí, Antônio. Sei que você está doida para falar sobre esse ponto de oração, você gosta? Gente, esse é um ponto lindo. É um ponto, eu acho que é um dos melhores pontos dessa revista, né? É a oração. Porque nós vemos aqui, ó, aqui, até eu sublinhei aqui algumas coisas aqui, e fala que Jesus orou durante uma noite inteira para escolher os que seriam os seus apóstolos. Gente, que coisa linda. Deus, ele era Deus, né? Não era metade Deus, metade homem, não. Ele era 100% homem, 100% Deus, né? E não abriu mão da oração. Ele precisava de orar para escolher os seus discípulos, para Deus mostrar para ele quais eram os discípulos. Hoje nós fazemos tudo sem orar. Nós fazemos a maioria das coisas sem orar. Jesus, as escolhas dele era pautado na oração. Que coisa magnífica, que coisa maravilhosa. E o líder, ele precisa se atentar nos detalhes. Às vezes nós esquecemos esses detalhes, mas Deus aqui, Jesus Cristo, ele nos ensina como líder a observar esses detalhes,
que só vão ser descortinados para nós através da oração. Aí, Antônio, o que chama a atenção aqui, eu quero fazer você pensar aqui, jovem, você que é líder hoje, qual que é o seu maior legado hoje no meio dos seus liderados? Que legado você vai deixar aqui nessa terra? Você deixando esse ministério sendo redirecionado para um outro chamado, Deus te chamando para uma outra nação, que legado hoje você deixa aqui na igreja? Que legado você deixa no ministério onde você atua? E você que quer ser líder, olha, presta atenção no que foi o principal legado de Jesus. Olha só, Jesus ele curava, Jesus expulsava demônio, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus deu ordem à tempestade, deu ordem ao vento, deu ordem ao mar, Jesus fez coisas extraordinárias, que até fala que não tem como, não tem tudo na Bíblia que Jesus fez. Agora, deixa eu fazer aqui uma pergunta para você, qual é o legado que você tem deixado hoje aqui? Olha só que coisa interessante, um dos principais legados de Jesus como líder é, sem dúvida, a sua vida de oração, que deve ser imitada por aqueles que são chamados a atuar na liderança. Irmãos, não tem legado maior do que você impulsionar, estimular, levar os seus liderados a uma vida de oração. O diabo ele não tem medo de mais nada a não ser quem ora, de um crente que ora. Irmãos, o maior legado que Jesus deixou para os discípulos, que deixou para a igreja, que deixou para nós, é a comunicação com Deus, é a oração. Então nós somos chamados a deixar esse legado de oração, o maior legado que um líder pode deixar. Irmãos, e não é vir aqui ensinar sobre oração. Irmãos, eu olho para o meu passado, eu olho para os meus líderes do passado, nenhum líder, eu posso falar, me impactou. Como que eu olho com tristeza para o passado e saber que os líderes que passaram na minha vida não foram referência de oração para mim? Como que isso me prejudicou? Como que isso me atrapalhou? Como que isso trouxe prejuízos e danos para a minha vida? Como que isso me amordaçou, me paralisou? Porque tudo na nossa vida vai prosperar através da vida de oração. Tudo que formos fazer para o reino de Deus, ou em qualquer outra área da nossa vida, nós dependemos da oração. Tudo passa pelo crivo da oração. Não tem como lutarmos contra o inferno sem ter uma vida de oração. Não tem como darmos uma lição e sermos cheios do Espírito Santo. Não tem como evangelizar, não tem como tocar, não tem como exercer cargo nenhum na igreja sem uma vida de oração. Não tem como vencer a carne sem uma vida de oração, não tem como chegar ao céu sem uma vida de oração. O maior legado que você vai deixar para os seus liderados, na sua liderança, é você ser exemplo, não ensinar a orar, orar junto. Falar de oração, tem gente que fala muito bonito, ensina tudo sobre oração, fala todos os versículos de oração, fala o que é oração de intercessão, ação de graça, oração de louvor, oração de batalha espiritual. Tem gente que ensina tudo sobre oração, a única coisa que não faz é orar. E nós precisamos ser inspiração de oração, falar de oração, mas ir orar juntos. Jesus, ele ensinava os discípulos a orar, mas levava os discípulos para o monte. Ensinava os discípulos, estava orando com os discípulos e orava mais do que os seus discípulos. O líder deve orar mais do que os seus discípulos. Se você é um líder onde você tem, dentro da sua liderança, abaixo, no seu meio de liderança, os seus liderados oram mais que você precisa de rever os seus conceitos como líder. E uma advertência à liderança cristã. Jesus ele era um líder com discrição, ou seja, ele não se promovia, ele não fazia marketing de si próprio, ele não divulgava os seus grandes feitos, ele não se preocupava em se autopromover, tanto é que o cego de Jericó, ele ouviu falar quem era Jesus. Irmão, seja um líder jovem, seja um líder, a qual as pessoas
que seja um líder tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que coisas grandiosas aconteçam na terra através da sua vida, que vidas, que famílias, que o seu ministério, que esta nação, que as nações da terra sejam impactadas pela sua vida, a pontos de você nunca precisar de se promover e das pessoas saberem quem é você, através da grandeza e da excelência e da unção do poder de Deus na sua vida, como fez Jesus. Jesus, ele marcou a sua geração, marcou a nossa. O que ele fez há milhares de anos atrás continua fazendo, continua impactando vidas nos nossos dias, mas nunca precisou de se promover. Aqui fala até de Abraão também, né? Chamado de Abraão, mas aqui não foi engrandecido o nome de Abraão, né? Aqui fala que Abraão foi chamado para quê? Porque através de Abraão, multidões, né, conheceriam Jesus, né? E engrandecer Abraão e não engrandecer o nome, o né? Nome, não Abraão. Não Abraão, não o homem, né, de Abraão. Né? Então essa era a preocupação é o que Jesus fala aqui nessa lição, né? Dessa liderança. E não precisamos também nos preocupar com isso, né? Porque a palavra diz que quem abate é Deus, quem exalta é Deus. Então, ele vai exaltar na hora que precisar ser exaltado. Nós não precisamos nos preocupar com isso, né? Que na hora certa, o que Deus tiver que fazer, ele vai fazer. O que realmente importa é anunciarmos o bom nome. E qual é o bom nome que precisamos hoje exaltar? É o nome de Jesus Cristo. Não é isso? A única coisa que Jesus, para fechar esse subponto aqui, ele se preocupava era de ter um bom nome, né? Honrar a Deus, né? E isso ele fez com excelência, que a gente seja um cristão, né? Que tenha um nome, né? Que chame a atenção das pessoas, né? Que as pessoas ao lembrar de você, ao seu nome ser citado, eles possam te autenticar e falar assim, de fato, verdadeiramente, essa jovem é uma moça de Deus, esse jovem é um moço de Deus. E antes da gente passar aqui na nossa conclusão, nós temos aqui mais uma pergunta, e quem vai ser o jovem, quem vai ser a jovem que vai fazer essa pergunta dessa vez? Vamos lá? Oi, jovens, tudo bem? Aqui quem fala é o João Marcos. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo e Antônia. Quais eram a natureza de Jesus? Então, isso é para todo mundo. Feliz Natal para todos! João Marcos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, João. A natureza de Jesus é divina e humana. Ótima pergunta essa sua. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você e sua família. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você, juventude. Feliz Natal, um feliz Ano Novo para você, João, e toda a sua família. E que Deus continue te abençoando. Deus abençoe. Vamos voltar ao estúdio com a Amanda. Muito bem, voltando aqui para o nosso estúdio, antes de dar a nossa conclusão, nós queremos convidar você nesse momento a estar ofertando. Você vai fazer com que esses ensinos eles cheguem a outras pessoas, vai fazer com que a nossa igreja alcance ainda mais vidas e avance com o reino de Deus sobre a terra através da sua oferta. Então, por isso que nós pedimos a você aí, que você separe nesse momento a sua oferta com muita alegria no seu coração. E tem os 1000 valentes também, né? Se você quiser participar dessa campanha conosco, né? Você pode estar contribuindo para a aquisição desse espaço, né? Do espaço aqui da igreja, um espaço confortável para receber você e a sua família. Muito bem, a campanha do 1000 Valentes, para você que nos visita, né, nós estamos num espaço novo, o espaço que nós estamos é um espaço enorme, né, para a gente conseguir avançar ainda mais com o reino de Deus, um espaço mais estruturado. Funcionava uma empresa antes, para você ter uma ideia da dimensão, era uma empresa que funcionava nesse espaço, e nós estamos com um propósito de aquisição
desse espaço através dessa campanha dos 1000 Valentes. Você pode contribuir para a gente comprar esse espaço. Amém. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: nessa lição estudamos a respeito do modelo de liderança de Jesus. Vimos que Cristo teve uma vida de oração. Olha aí, jovem, modelo de liderança de Jesus. Vimos que ele teve uma vida de oração e que ele amou a todos, se preocupava com o próximo, zelou pelo nome dele, né? O mestre é o maior e melhor líder de todos os tempos. Então, lá no início da nossa lição, né, nós perguntamos, né, já ouvimos falar de tantos líderes, então quem deve ser o nosso modelo, né? Se alguém perguntar para você, qual que é o seu modelo de liderança? Irmão, meu modelo é Jesus Cristo. Amém? Com os outros líderes, com certeza a gente tira lições, a gente tira aprendizados, né? Como já falamos aí no início, mas o meu modelo de liderança é Jesus Cristo. Que venhamos seguir o seu exemplo, buscando amar e servir ao nosso próximo, vivendo para o louvor do nosso Deus. Glória a Deus. Muito bom, né, Antônio? Poder Muito participar bom. aqui desse momento com a juventude. Muito bom. E eu muito contente também aqui pela sua participação. E fechando, né, essa lição, fechando também o trimestre, como nós já falamos aqui no início, e fechamento do ano que vem já está perto. A próxima lição já vai ser em 2023, a nossa primeira lição, e a minha oração é que você continue sedento de Deus, que tenha Jesus como seu maior modelo. Hoje é Natal. Feliz Natal para você, Feliz Natal para a sua família. Temos a cantata musical hoje à noite. O culto vai ser maravilhoso. bênção. Venha, você é nosso convidado, você e a sua família. Venha passar esse dia glorioso conosco. Amo Natal. Juventude, vamos fazer essa oração então, Antônio? Você faz essa oração encerrando. Vamos encerrar. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Foi muito bom estar esse momento aqui com vocês. Eu amo demais cada um de vocês. Só Deus sabe o quanto nós, né, a nossa família, ama vocês. Vamos orar? Vamos orar? Deus, obrigada, Senhor, por mais esse momento glorioso na Tua presença, onde aprendemos, Pai, que o nosso líder maior é o Senhor Jesus Cristo, o qual nós temos o padrão, ó Deus, para seguirmos. E te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Até a noite.